Romanos. Romia. Capítulo 5. Portanto, agora que fomos declarados justos em resultado da fé, desfrutemos de harmonia com Yahweh por meio do nosso mestre Yahushua Mashiach, por meio de quem também obtivemos pela fé acesso a essa bondade merecida em que agora nos encontramos, e alegremo-nos com base na esperança de participar da promessa do Eterno. Não somente isso, mas alegremo-nos também ao passar por sofrimentos, pois sabemos que o sofrimento produz perseverança, a perseverança, por sua vez, uma condição aprovada, a condição aprovada, por sua vez, esperança, e a esperança não leva à decepção, porque o amor de Yahweh foi derramado em nosso coração por meio do Espírito Eterno, que nos foi dado. Pois, realmente, enquanto ainda éramos fracos, o Mashiach morreu por homens pecadores no tempo determinado. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora, por um homem bom, alguém talvez se atreva a morrer. Mas Yahweh recomenda a nós o seu próprio amor, pelo Mashiach ter morrido por nós enquanto ainda éramos pecadores. Assim, visto que agora fomos declarados justos pelo seu sangue, com muito mais certeza seremos salvos da ira por meio dele. Pois, se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com o Eterno por meio da morte do seu Filho, com muito mais certeza seremos salvos pela sua vida, agora que estamos reconciliados. Não somente isso, mas também nos alegramos no Eterno por meio do nosso mestre Yahushua Mashiach, por meio de quem recebemos agora a reconciliação. É por isso que, assim como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e a morte por meio do pecado, e desse modo a morte se espalhou por toda a humanidade, porque todos haviam pecado. Pois o pecado já existia no mundo antes da lei, mas, quando não há lei, ninguém é acusado de cometer pecados. Ainda assim, a morte reinou desde Adão até Mashiach, mesmo sobre os que não haviam cometido pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual tem similaridade com aquele que viria. Mas a dádiva não é como a falha. Pois, se pela falha de um só homem muitos morreram, quanto mais a bondade merecida do Eterno e a sua dádiva por meio da bondade merecida de um só homem, Yahushua Mashiach, transbordaram para muitos. Também não se dá com a dádiva o mesmo que se deu por meio daquele que pecou. Pois o julgamento que veio depois de uma única falha foi a condenação, mas a dádiva que veio depois de muitas falhas foi uma declaração de justiça. Pois, se a morte reinou por meio de um só homem pela falha dele, quanto mais aqueles que recebem a abundância da bondade merecida e da dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só, Yahushua Mashiach. Portanto, assim como uma só falha resultou em pessoas de todo tipo serem condenadas, assim também um só ato de justificação resulta em pessoas de todo tipo serem declaradas justas para a vida. Pois, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos serão feitos justos. A lei veio para que as falhas se multiplicassem. Mas, onde o pecado se tornou abundante, a bondade merecida se tornou ainda mais abundante. Com que objetivo? Para que, assim como o pecado reinou junto com a morte, assim também a bondade merecida reinasse por meio da justiça e levasse à vida eterna, por intermédio de Yahushua Mashiach, nosso Mestre. Romanos. Romia. Capítulo 6. Que diremos então? Continuaremos no pecado, de modo que o favor imerecido possa ser mais abundante do que o pecado? Certamente que não. Visto que morremos com relação ao pecado, como podemos ainda continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos imersos no Mashiach Yahushua, fomos imersos na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele por meio da nossa imersão na sua morte, a fim de que, assim como Mashiach foi levantado dentre os mortos por meio da autoridade poderosa do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Se fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também unidos a ele na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que a nossa velha personalidade foi pregada no madeiro junto com ele a fim de que o nosso corpo pecaminoso perdesse seu poder, e assim não servamos mais ao pecado. Pois quem morreu foi absolvido do seu pecado. Além do mais, se morremos com o Mashiach, cremos que também viveremos com ele. Pois sabemos que, agora que foi levantado dentre os mortos, o Mashiach não morre mais, a morte não domina mais sobre ele.
Pois a morte que ele morreu de uma vez para sempre com relação ao pecado, mas a vida que ele vive com relação ao eterno. Assim também vocês, considerem-se mortos com relação ao pecado, mas vivos com relação a Yahweh, por meio do Mashiach Yahushua. Portanto, não deixem que o pecado continue a reinar em seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Nem continuem a apresentar os seus corpos ao pecado como armas da injustiça, mas apresentem-se ao Eterno como pessoas que passaram da morte para a vida. Apresentem também os seus corpos ao Eterno como armas da justiça. Pois o pecado não deve dominar sobre vocês, visto que vocês não estão debaixo de lei, mas debaixo de bondade merecida. O que concluímos então? Cometeremos pecado, já que não estamos debaixo de lei, mas debaixo de bondade merecida? Certamente que não. Não sabem que, se vocês se apresentam a alguém como servos, para lhe obedecer, são servos daquele a quem obedecem. Quer do pecado que leva à morte? Quer da obediência que leva à justiça? Mas agradecimentos sejam dados a Yahweh, pois, embora no passado vocês tenham sido servos do pecado, tornaram-se obedientes de coração ao padrão de ensinamento a que foram entregues. Sim, uma vez que foram libertados do pecado, vocês se tornaram servos da justiça. Estou falando em termos humanos por causa da fraqueza da sua carne, pois, assim como vocês apresentaram os seus membros como servos à impureza e ao que é contra a lei, resultando no que é contra a lei, apresentem agora os seus membros como servos à justiça, o que levará à pureza. Pois, quando vocês eram servos do pecado, estavam livres com respeito à justiça. Quais eram então os frutos que vocês produziam naquele tempo? Coisas das quais se envergonham agora. Pois o fim dessas coisas é a morte. No entanto, agora que foram libertados do pecado e se tornaram servos do Eterno, o fruto que estão produzindo é a pureza, e o fim será a vida eterna. Pois o salário pago pelo pecado é a morte, mas a dádiva que Yahweh dá é a vida eterna pelo Mashiach Yahushua, nosso Mestre. Romanos. Romia. Capítulo 7. Será que vocês não sabem, irmãos, pois estou falando aos que têm conhecimento de leis, que a lei domina sobre o homem enquanto ele vive? Por exemplo, a mulher casada está amarrada por lei ao seu marido enquanto ele viver, mas, se o marido morrer, ela ficará livre da lei do seu marido. Por isso, enquanto seu marido viver, ela será chamada de adúltera caso se torne de outro homem. Mas, se o marido morrer, ela ficará livre da lei dele, de modo que não será adúltera caso se torne de outro homem. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo do Mashiach, para pertencerem a outro, aquele que foi levantado dentre os mortos, a fim de produzirmos fruto para o Eterno. Pois, quando vivíamos de acordo com a carne, os desejos pecaminosos despertados pela lei agiam em nosso corpo para produzir frutos que levam à morte. Mas agora fomos libertados da lei, porque morremos para aquilo que nos restringia, a fim de sermos servos num novo sentido, por meio do Espírito, e não no velho sentido, por meio do código escrito. O que diremos então? Será que a lei é pecado? Certamente que não. Na verdade, eu não teria conhecido o pecado se não fosse a lei. Por exemplo, eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse: não cobice. Mas o pecado, aproveitando-se da oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de cobiça, pois sem lei o pecado estava morto. De fato, antes, sem lei, eu estava vivo. No entanto, ao chegar o mandamento, o pecado voltou a viver, mas eu morri. E o mandamento que era para levar à vida, descobri que levava à morte. Pois o pecado, aproveitando-se da oportunidade dada pelo mandamento, me seduziu, e por meio deste, me matou. Assim, a lei em si mesma é sagrada, e o mandamento é sagrado, justo e bom. Portanto, será que o que é bom causou a minha morte? Certamente que não. Mas o pecado fez isso, para que fosse exposto como pecado, produzindo em mim a morte por meio do que é bom, de modo que, por meio do mandamento, o pecado se tornasse muito mais pecaminoso. Pois sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como servo ao pecado. Pois não entendo por que ajo assim. Pois não pratico o que quero, mas faço aquilo que odeio. No entanto, se faço aquilo que não quero,
concordo que a lei é boa. Mas então não sou mais eu quem está agindo, é o pecado que mora em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não mora nada de bom, pois tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não tenho a capacidade de realizá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero é o que pratico. Se então, faço o que não quero, já não sou eu quem o faz. É o pecado que mora em mim. Percebo assim a seguinte lei no meu caso. Quando quero fazer o que é certo, está presente em mim o que é mal. Eu realmente tenho prazer na lei do Criador segundo o homem que sou no íntimo, mas vejo em meu corpo outra lei guerreando contra a lei da minha mente me levando cativo à lei do pecado que está no meu corpo. Homem miserável que eu sou! Quem me livrará do corpo que é submetido a essa morte? Dou agradecimentos a Yahweh, o Criador eterno, por meio de Yahshua Mashiach, nosso Mestre. Assim, com a minha mente, eu mesmo sou servo da lei do Criador, mas, com a minha carne, servo da lei do pecado. Romanos. Romia. Capítulo 8. Portanto, não há nenhuma condenação para os que estão em união com o Mashiach Yahshua. Pois a lei do Espírito que dá a vida em união com o Mashiach Yahshua libertou você da lei do pecado e da morte. O que a lei era incapaz de fazer, visto que era fraca por causa da carne, o Criador fez por enviar o seu próprio Filho na semelhança da carne pecaminosa para eliminar o pecado. E assim condenou o pecado na carne, para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós, que não andamos de acordo com a carne, mas de acordo com o Espírito. Pois os que vivem de acordo com a carne fixam a mente nas coisas da carne, mas os que vivem de acordo com o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois fixar a mente na carne significa morte, mas fixar a mente no Espírito significa vida e harmonia. Porque fixar a mente na carne significa inimizade com o Criador, visto que a carne não está em sujeição à lei do Criador, de fato, nem pode estar. De modo que os que vivem em harmonia com a carne não podem agradar o Criador. No entanto, vocês não vivem em harmonia com a carne, mas com o Espírito, se o Espírito do Criador realmente mora em vocês. Mas, se alguém não tem o Espírito do Mashiach, essa pessoa não pertence a ele. Se, porém, o Mashiach está em união com vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Portanto, se o Espírito daquele que levantou a Yahshua dentre os mortos mora em vocês, aquele que levantou o Mashiach Yahshua dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do Espírito dele, que mora em vocês. Assim, irmãos, estamos sob obrigação, mas não para com a carne, ou seja, para viver de acordo com a carne, pois, se vocês viverem de acordo com a carne, certamente morrerão, mas, se pelo Espírito entregarem à morte as práticas do corpo, vocês viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito do Criador são realmente filhos do Criador. Pois vocês não receberam um espírito de servidão, que causasse novamente temor, mas receberam um espírito de adoção como filhos, e é por meio desse espírito que clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos do Criador. Então, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros do Criador, mas co-herdeiros com o Mashiach, desde que soframos com ele, para que também sejamos honrados com ele. Portanto, eu considero os sofrimentos da época atual como não sendo nada em comparação com a honra que será revelada em nós. Pois a criação está esperando com viva expectativa a revelação dos filhos do Criador. Porque a criação foi sujeita à futilidade, não de sua própria vontade, mas pela vontade daquele que a sujeitou, à base da esperança de que a própria criação também será libertada da servidão à decadência e terá a liberdade honrosa dos filhos do Criador. Pois sabemos que toda a criação junta continua a gemer e a sentir dores até agora. Não somente isso, mas também nós mesmos, que temos as primícias, isto é, o Espírito, sim, nós mesmos gememos em nosso íntimo, ao passo que esperamos ansiosamente a adoção como filhos, sermos livrados do nosso corpo por meio de resgate. Pois fomos salvos nessa esperança, mas a esperança que se vê não é esperança, pois como uma pessoa pode esperar por uma coisa que ela vê? Mas, se esperamos por aquilo que não vemos, continuamos a aguardar com viva expectativa e perseverança. Do mesmo modo,
O Espírito também nos ajuda na nossa fraqueza, pois o problema é que às vezes não sabemos o que precisamos pedir em oração, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos não pronunciados. No entanto, aquele que examina os corações sabe a intenção do Espírito, porque este intercede a favor dos justos em harmonia com a vontade do Criador. Nós sabemos que o Criador faz com que todas as suas obras cooperem para o bem daqueles que amam o Criador, os que são chamados segundo o seu propósito, porque aqueles a quem ele primeiro deu consideração, a esses também predeterminou que fossem modelados à imagem do seu Filho, para que este fosse o primogênito entre muitos irmãos. Além disso, aos que ele predeterminou, também chamou, e aos que chamou, também declarou justos. Finalmente, aos que ele declarou justos, também purificou. O que diremos, então, sobre essas coisas? Se o Criador é por nós, quem será contra nós? Visto que ele nem mesmo poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, será que, junto com ele, não nos dará também bondosamente todas as outras coisas? Quem levantará acusação contra os escolhidos do Criador? É o Criador quem os declara justos. Quem os condenará? O Mashiach Yahushua é aquele que morreu, e ainda mais, é aquele que foi levantado, aquele que está à direita do Criador e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor do Mashiach? Será tribulação, ou aflição, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Assim como está escrito: por tua causa, o dia inteiro somos entregues à morte, somos considerados como ovelhas destinadas ao abate. Pelo contrário, em todas essas coisas saímos completamente triunfante, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem mensageiros, nem governos, nem coisas presentes, nem coisas por vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor do Criador, que está no Mashiach Yahushua, nosso Mestre.